Paz do Senhor, igreja. Que alegria estarmos juntos para adorarmos, bendizermos o nome do Senhor, que é santo, que é justo, que é fiel e que é verdadeiro. Gostaria de convidar você, ainda sentado mesmo, a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de das Crônicas, no capítulo 13, a partir do versículo 6. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 6. Enquanto você encontra, gostaria de agradecer primeiramente ao meu Deus, ao meu Senhor, que já estava reservado, que reservou essa data para estarmos aqui e nos dando a oportunidade de poder cooperar com o reino, ministrando, compartilhando daquilo que Ele tem colocado em meu coração. E também não posso deixar de agradecer o convite, a confiança do meu pastor, que tem cuidado de mim de uma forma tão linda, tão especial. Eu não posso deixar de ser grato pelo cuidado, pela instrução, pelo exemplo com o qual tem me pastoreado. E a Deus seja a honra, a glória, o louvor nessa noite. Vou ler o texto que nós usaremos como base para transmitirmos aquilo que o Senhor propôs ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 6. E então Davi com todo Israel subiu a Baala, e dali a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab. Guarde esse nome, Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, com alaudes, e com tamboris, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto ele tinha, o Senhor o abençoou. Queridos, esse é o texto que nós usaremos como base para trazer aquilo que o Senhor propôs ao meu coração, porque eu não tenho nenhuma dúvida sequer que foi o próprio Espírito que plantou cada palavra ao meu coração para trazer à igreja nessa noite. Por isso eu peço a sua atenção, eu peço a sua paciência, porque Deus falará ao seu coração, não o Ivan, mas o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele falará ao meu e ao teu coração essa noite. Eu gostaria de compartilhar com você hoje acerca dos efeitos que a presença de Deus ela pode nos causar diante da forma como nós lidamos com ela, da forma como nós respondemos a ela. Porque a presença de Deus, os efeitos da presença de Deus, o resultado vai ser diante daquilo, diante da forma como eu vou responder a ela. Porque Deus, no nosso relacionamento com Deus, ou no seu relacionamento conosco, Deus ele trabalha em parceria. Ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. Agora uma coisa nós temos que ter certeza nessa noite: a parte dele já está pronta, a parte dele já está feita. Agora cabe a minha parte e a sua parte, para que nós possamos provar dos efeitos, dos grandes efeitos que a presença de Deus pode nos causar.
porque essa é a palavra que o Senhor tem nessa noite para nossas vidas, porque Ele quer trazer efeitos, grandes efeitos de transformação, não para uma parcela de membros dessa igreja, mas para toda a igreja, porque Ele morreu não por um nem por dois, mas Ele morreu por todos nós. Mas nós vamos perceber que só consegue desfrutar desses efeitos, dessa presença, dessa transformação, aqueles que se posicionam, aqueles que fazem a vontade de Deus. E no decorrer dessa mensagem você vai entender o que verdadeiramente o Senhor, Ele espera de você. E você talvez vai entender, ou vai ter a resposta que você muitas vezes se perguntou. Porque muitas vezes você está na casa de Deus e não consegue sentir essa presença de uma forma que transforme, que mude, que altere aquilo que é preciso ser alterado na tua vida. Essa é a resposta que Deus quer trazer para nós nessa noite. E a presença de Deus aqui nesse texto, ela é representada pela Arca da Aliança, porque a arca também tinha essa função de representar a aliança de Deus com o seu povo, mas também nós percebemos em várias passagens da Bíblia que ela representava a presença de Deus. E todos nós concordamos aqui. Eu acredito que não tem nenhum ateu no nosso meio. Se eu perguntasse a cada um de vocês que está aqui nessa noite, todos nós iríamos concordar em uma coisa: que Deus, Ele é onipresente. Sim ou não? Deus é onipresente. Eu acredito que não há sombra de dúvidas entre nenhum de nós que a presença de Deus, ela é viva, ela é real, ela é eficaz nesse lugar. Mas eu tenho que admitir, e às vezes é até difícil admitir isso, mas aqui infelizmente tem dois grupos. Tem um grupo que sabe que a presença de Deus é nesse lugar, que sente a presença de Deus nesse lugar, que é beneficiado pela presença de Deus que está nesse lugar, e que está na sua casa, que está onde você está. Tem um grupo que sabe, e que toma posse dessa presença, e que deixa ser transformado, que deixa ser lapidado por essa presença. Mas tem um grupo, queridos, aqui infelizmente, e eu não quero te julgar, até mesmo porque eu não conheço a tua vida, mas o Espírito Santo que colocou essa palavra no meu coração, Ele te conhece, e Ele te sonda, e Ele hoje Ele não quer te expor, Ele quer mudar essa história, essa realidade na tua vida, porque infelizmente tem um grupo de pessoas, que assim como o outro grupo, sabe que Deus está nesse lugar, sabe que a presença de Deus, ela é capaz de transformar qualquer cenário, mas já não consegue sentir, já não consegue ser beneficiado por essa presença. Querido, se você está incluído nesse segundo grupo, eu quero te dizer que é contigo que o Senhor quer falar nessa noite. Mas eu repito, não para te expor, não para te envergonhar, mas para mudar a tua história. Porque a tua história, pelo menos aquele escreveu, ela é linda, e ela não pode ser construída sem uma presença viva, sem que a presença seja um sinal nítido na tua vida. É essa ciência, é essa consciência que Deus quer nos trazer nessa noite. Deus, Ele quer mudar essa realidade. Eu tenho certeza que você não se sente bem com esse estágio da sua vida. E se você não se sente bem, muito menos o Espírito Santo, porque Ele está cansado de todos os dias bater a tua porta e dizer: eu quero comunhão contigo, eu quero transformar a tua vida através da minha presença. Abre os ouvidos, querido, para a voz do Espírito Santo nessa noite. Não é o Ivan, querido, é o Espírito Santo que está nessa noite querendo tratar contigo, porque Ele te ama e Ele quer se relacionar contigo de uma forma mais íntima e pessoal. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele testifica ao nosso espírito, e é nessa testificação que nós temos a certeza da presença de Deus. É nessa testificação que nós sentimos a presença de Deus. E isso não tem a ver com arrepio, que nem muitas vezes o nosso pastor diz. E eu aprendi isso na prática. Porque essa testificação
ela é diária. Você sente em tudo que você vai fazer quando você está com a presença de Deus. Essa testificação não é somente aqui na igreja, é na sua casa, é no seu trabalho, é na rua, é aonde você for, você receberá essa testificação do Espírito de Deus, porque a presença te acompanha. Você entende, querido, o relacionamento que Deus quer ter contigo? É esse relacionamento de intimidade. O arrepio, ele existe. Ali é uma manifestação da glória de Deus. E nem sempre nós vamos nos arrepiar. Mas não significa dizer que nem sempre a presença de Deus é sobre nossas vidas. Porque o Espírito testifica. O Espírito de Deus está testificando ao meu espírito que a presença dEle é real nesse lugar. E se Ele está presente, querido, e Ele encontrar um coração disposto a abrir a porta para Ele entrar, essa realidade vai ser mudada hoje. Essa realidade vai ser mudada hoje. Mas eu já quero entrar no texto e quero falar um pouco do contexto desse texto para nós entendermos o que Deus quer nos falar. Nós sabemos que Davi foi um rei que foi escolhido pelo Senhor, pelo próprio Deus. E até ele se tornar rei de Israel foi todo um processo doloroso e duradouro. Mas a Bíblia diz que quando Davi se torna rei de todo Israel, logo nasce um desejo no coração dele, de resgatar a arca que havia sido levada há dezenas de anos. Esse foi o primeiro desejo que nasceu no coração de Davi. Logo ele assumiu o trono sobre as 12 tribos de Israel, pois primeiro ele assumiu apenas sobre 2, e somente depois foi sobre as 12. A arca do Senhor, a arca que representava a presença de Deus. E aqui para nós sabemos que se tinha algo que chamava a atenção de Davi, era a presença de Deus. Se tinha algo que mexia com ele, que ele desejava, era a presença de Deus. E foi esse o desejo que nasceu em seu coração, de trazer, de resgatar a arca para o meio do povo, trazer para Jerusalém, porque nos dias de Saul, essa presença tinha sido desprezada, não tinha sido desejada por aquele outro rei. Mas Davi agora queria resgatar a presença que um dia foi tão forte e teve função tão visível, tão real sobre o povo de Deus. Ele queria aquela presença novamente. E foi esse o desejo que nasceu. Porque nós sabemos, e é preciso eu dizer, que essa arca ela havia sido levada há dezenas de anos. Pois nos dias do sacerdote Eli, os filisteus vieram lutar contra os filhos de Israel. E naquele dia eles não só venceram, eles não só mataram 30.000 soldados. O sacerdote Eli foi morto juntamente com seus filhos. Foi um dia terrível. Talvez para aquela geração esse dia com certeza foi o pior dia da vida deles, porque foi um dia de perda, um dia de angústia, porque foi tirado deles não somente entes familiares, amigos, pessoas que eles amavam, mas foi tirado o que eles tinham de mais precioso, ou que eles consideravam de mais precioso na maioria do povo, que era a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Talvez você que conhece a história da arca possa pensar, como um povo poderia sentir tanta dor por os seus inimigos levar uma caixa com um comprimento de 1,10 m por 70 de largura e 70 de altura. Para aquele povo não representava essa caixa com essas dimensões, representava a presença de Deus. E para você ter uma compreensão melhor ainda do sentimento daquele povo, imagine hoje você receber a notícia que o Espírito Santo de Deus, que é a presença de Deus na terra, fosse arrancado de nós. Como você reagiria? Esse é o sentimento daquele povo naquele dia. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é para nós o nosso penhor, a nossa garantia que Deus está conosco, que nós venceremos
porque Ele é a nossa garantia. Porque sozinhos, com a nossa força e a nossa própria consciência, nós não conseguimos honrar a Deus. Mas o Espírito Santo que nos dá a garantia, é Ele quem nos sustenta, é a presença que nos sustenta a permanecermos de pé, a permanecermos fiéis diante do Senhor. E de alguma forma, esse mesmo sentimento que nós temos a respeito do Espírito Santo hoje, aquelas pessoas tinham a respeito da Arca da Aliança. Afinal, ela representava a presença de Deus. Mas agora essa presença, ela foi levada pelos inimigos, pelos filisteus. E a Bíblia diz que por 7 meses, no meio do povo filisteu, a arca circulou entre algumas cidades. E ali no meio daquele povo, Deus humilhou os deuses daquele povo, os deuses falsos. Ele tratou aquele povo com juízo. Ele tratou durante 7 meses aquele povo com mão forte, com juízo. Porque a presença de Deus, para quem honra, ela é bênção, ela é vitória, ela é transformação. Mas para quem repudia, para quem não valoriza a presença de Deus, ela vem até nós como juízo. Por isso nessa noite, querido, reflita e tenha consciência da sua responsabilidade diante da presença de Deus. Porque diante da presença de Deus não podemos brincar. Diante da presença de Deus não podemos desprezar, porque Ele é santo, porque Ele é santo, porque Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel e Ele é verdadeiro. E a Ele seja a reverência, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor da minha e da tua boca. Queridos, mas a Bíblia diz que eles foram tão aterrorizados, Deus tratou com mão tão forte sobre eles, que eles tomaram uma decisão: nós não podemos ficar mais com essa arca aqui, pois nós todos iremos morrer, temos que fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que a decisão que eles tomaram foi de devolver a arca ao lugar onde a presença era valorizada, onde a presença de Deus era honrada. Só que assim o fizeram. Não vou entrar nos detalhes porque o tempo não nos permite, mas a Bíblia diz que assim eles o fizeram. Eles devolveram a arca da aliança, a arca que representa a presença de Deus. E essa arca, ela foi parar na casa de um homem chamado Abinadab, o qual eu pedi na leitura que você lembrasse desse nome. Todos nós sabemos, porque a Bíblia registra, que essa arca ficou dezenas de anos na casa de Abinadab. Só que quando a gente vai ler fazer a leitura de forma minuciosa, estudando a palavra, nós vemos alguns detalhes, e esses detalhes nos chamam a atenção. E me chamou a atenção quando essa arca ficou alojada na casa de Abinadab. Porque durante esses 7 meses, por onde a arca passou, em todas as cidades que ela passou, o autor que escreveu o livro de Crônicas, ele registrou que a arca produziu algum efeito. E me chamou a atenção que na casa de Abinadab, a Bíblia não registra absolutamente nada. O autor, ele não registra nenhum acontecimento, nem de bênção, nem de juízo, seja ele qual for. E isso me causou uma estranheza. Como que a presença de Deus passa dezenas e dezenas de anos na casa de alguém, na vida de alguém, e não acontece absolutamente nada, nada é registrado, nada foi registrado. Sabe por que não foi registrado? Porque não aconteceu absolutamente nada. Aí você pode dizer: irmão, você está sendo herege porque a Bíblia não diz isso. Mas o autor da Bíblia, ele continua vivo e responde às nossas interrogações. E eu fui orar ao Senhor, porque isso me intrigou de fato, porque eu não queria trazer algo para você que fosse de mim, uma percepção minha. E o Espírito Santo me disse de uma forma muito clara, que Abinadab, ele representa aqueles que
porque tratam a presença de Deus com indiferença, que não dão o valor devido, não dão a honra devida que deve ser dada à presença de Deus. Queridos, Ele tratou aquilo que é mais precioso, aquilo que muitos de nós é o que mais anseiamos, Ele tratou simplesmente com indiferença. Mas o Espírito Santo, Ele me disse algo ainda mais forte, que eu quero compartilhar com você. Ele disse: se você trata a presença de Deus com indiferença, ela jamais vai fazer diferença na tua vida. Se você trata a presença de Deus com indiferença, de qualquer forma, sem dar o devido valor, a devida honra, fica sabendo tu, querido, que ela nunca vai produzir diferença alguma na tua vida. Porque a presença de Deus, ela tem essa função de causar diferença nas nossas vidas, de causar transformação nas nossas vidas, de gerar testemunhos de poder, de autoridade sobre nossas vidas. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas, para a tua vida, para a minha vida. Mas eu queria que você refletisse dentro de você mesmo, como você tem tratado a presença de Deus, como você tem levado acerca da presença de Deus. Você tem levado a sério mesmo? Você tem tido consciência do que você está fazendo nessa noite, nesse lugar? Querido, será que você veio aqui cumprir mais um compromisso, mais uma rotina da tua vida? Aproveita, queridos, aproveita esse momento, porque aqui você está na presença, não de homens, mas aquele que criou todas as coisas, e que pode todas as coisas, e que é disponível a mim e a você, porque Jesus nos deu esse direito, essa presença. Querido, não trate com indiferença, não trate com desprezo aquilo que é precioso, porque não existe nada mais precioso do que a presença de Deus. Com Deus não se brinca, com Deus não se brinca. Se você chegou até esse lugar sem essa consciência de adoração, sem essa consciência que você vem reverenciar, que você vem cultuar o teu Deus, se você vem com qualquer outro sentimento a não ser esse, querido, eu te aconselho, muda o teu pensamento, muda a tua vida, abre o teu coração hoje para a presença de Deus, porque ela quer te transformar. Queridos, Davi estava desejoso pela presença de Deus. Nós sabemos o quanto ele é desejoso da presença de Deus, mas nós vamos ver aqui na história de Davi que o desejo não é suficiente. O desejo não é suficiente. Davi estava desejoso pela presença de Deus, porém se frustrou na tentativa de alcançá-la. Ele usou seus métodos e desprezou os estabelecidos por Deus na lei. Davi estava eufórico, muito animado, muito entusiasmado por buscar a presença de Deus. Estava desejoso por essa presença. E assim ele foi. Tinha música, o ambiente, o cenário era perfeito. Havia até alegria. Mas a Bíblia vai dizer que em determinado momento, aquela alegria, ela se transformou em tristeza. Porque havia um desejo muito grande no coração de Davi, de resgatar a presença de Deus, de trazer para o meio do povo. Mas ele esqueceu só de uma coisa, de observar o que está estabelecido na lei, o que está estabelecido na palavra. A Bíblia diz que havia um modelo correto, um método correto de se carregar a arca, de transportar a arca, que teria que ser os descendentes de Arão, da tribo de Levi, e ela deveria ser carregada nos ombros, com muita reverência. Embora Davi estivesse muito desejoso, ele não observou o que estava na palavra.
Em vez disso, ele preparou uma linda carroça, com os lindos bois, provavelmente nunca haviam sido montados, deveriam ser utilizados, achando ele que estava fazendo algo tremendo para o Senhor. Talvez na sua consciência estivesse fazendo algo extraordinário, mas não era o que a palavra determinava, não era o que a palavra estabelecia, a lei estabelecia para aquele momento, para aquele transporte da presença de Deus. E a Bíblia diz que o resultado daquilo ali foi uma morte de um homem muito conhecido por nós. Eu não vou entrar nos detalhes da história, mas nós sabemos quem é Uzá. Parecia até ser uma boa intenção que ele ia fazer. Os bois iam caminhando e tropeçaram, e a arca balançou, e ele, por zelo, eu acredito que era por zelo, que era para cuidar da arca do Senhor, e ele foi tentar pegar a arca, mas a palavra estabelecia que não se podia pegar na arca, e ele pegou. Eu confesso que quando eu li essa história pela primeira vez, me causou um pouco de angústia, e deu até vontade de dizer: Deus, mas não dava para simplesmente só queimar uma mão, queimar um pé? Esse é o sentimento que vem sobre nós. Mas o que o Espírito Santo, ele nos fala, que o que ele deseja de nós não é somente o zelo, não é somente o desejo. Ele quer que nós obedeça a sua palavra. Queridos, não tem como sustentar a presença de Deus somente desejando. Eu sei o que é isso, porque eu passei um longo período da minha vida, eu chorava desejando a presença de Deus, mas algo ainda faltava. E a presença, ela só vai produzir o que ela tem de produzir, de realizar nas nossas vidas, quando nós estivermos dispostos, não somente a desejar, mas nós estivermos dispostos a honrar essa palavra. Mas honrar, querido, por completo. É por completo. É lindo desejar. O Espírito Santo, ele sonda os nossos corações. Ele sabe o que está, o desejo forte, ardente que está no teu coração nesse instante. Ele sabe, ele sonda. E isso é lindo, isso é quase perfeito. Porque só poderá se tornar perfeito se esse desejo se alinhar ou se aliar com os decretos que está na palavra de Deus. Saia daqui consciente que para Deus fazer tudo o que Ele tem para fazer na tua vida, para Ele desenvolver tudo o que Ele tem para desenvolver na tua vida, na minha vida, nós temos que desejar, mas nós temos que obedecer. Obedecer. Queridos, mas como diz o texto, após esse episódio frustrante, Davi, ele fica apavorado e desiste de levar a arca e deixa na casa de um homem chamado Obed-edom. Aquele desejo, aquela euforia que Davi estava anteriormente, agora trouxe tristeza, trouxe medo. A Bíblia vai dizer que ele teve medo do que aconteceu. Ele teve medo do que Deus fez. E ele ficou atônito. Ele ficou desesperado, talvez sem saber o que fazer. E desistiu de levar a arca. Porque não tem como levar a arca. Não tem como transportar a arca. Transportar a presença, atrair a presença nos nossos moldes. Tem que ser nos moldes de Deus. Tem que ser nos moldes como determina a palavra. Quando assim nós fizermos, nós vamos conseguir não somente atrair, mas transportar para outras pessoas, para outras vidas, para outras famílias que também estão sedentas dessa presença. É seguindo o modelo que está na palavra. Mas a Bíblia diz que agora essa arca chega na casa de Obed-edom, e diferente de todos os outros locais onde ela passou até agora, onde trouxe juízo, morte, doenças,
Na casa desse homem, ele não traz mais juízo, ele não traz mais morte, mas essa presença agora, ela vai produzir vida. A Bíblia diz que o Senhor o abençoou, a sua casa, a sua vida e tudo quanto ele tinha. Se eu puder resumir em uma palavra o que aconteceu na vida daquele homem, é prosperidade. Mas aí talvez você pense, realmente ele deve ter ficado muito rico, muito próspero. Mas eu tenho certeza, e até por conhecer a história diante dele, a sua maior prosperidade não foi os bens, não foi os recursos, não foi as ovelhas, não foi o gado, não foi as plantações. A sua maior riqueza, a sua maior prosperidade foi a presença, a comunhão que foi gerada, a prosperidade de santidade, a prosperidade de alegria. Ore ao Senhor não pedindo bens, querido, ou não somente bens. Eu não vou te julgar se você ora assim, mas peça a Deus provisão de alegria dentro do seu lar. Porque muitas vezes o dinheiro não pode produzir a verdadeira alegria. Os recursos não podem produzir a verdadeira alegria que a tua alma precisa para você dizer: hoje eu me exulto no Senhor, eu me exulto em alegria. O dinheiro não pode, querido, mas a presença de Deus pode. Ore ao Senhor nessa noite, abra o seu coração, rasga o seu coração diante do Senhor e diga para o Senhor: eu quero viver a prosperidade que Obed-Edom viveu, não somente aquela dos bens, mas aquela que gerou comunhão, que gerou alegria, que gerou fruto dentro da sua casa, que gerou santidade. Essa tem que ser a sua principal oração, querido, porque foi isso que o Senhor produziu na casa de Obed-Edom. Não foi juízo, não foi morte, não foi tristeza, não foi doença, foi santidade, foi alegria, foi prosperidade. Mas aí vocês podem se perguntar, assim como eu me perguntei: o que Obed-Edom teria feito diferente de Abinadab, que tratou a presença de Deus com indiferença, e o que ele fez diferente de Davi, que até desejou, mas queria fazer dentro do seu modelo, dos seus métodos, dos seus moldes? O que esse homem teria feito diferente para ter um resultado diferente? Porque as nossas escolhas, as nossas ações resultarão em resultados maravilhosos ou em resultados desastrosos. É as nossas escolhas, porque o Senhor nos deu um livre-arbítrio, querido. Não esqueça disso. O Senhor lhe deu um livre-arbítrio, e nesse livre-arbítrio Ele não vai tocar, mas Ele vai estar todos os dias, através do Espírito Santo de Deus, batendo na porta do teu coração. Eu quero comunhão contigo, eu quero fazer diferença na tua vida, eu quero transformar a tua vida, eu quero abençoar a tua vida todos os dias. Mas se tem uma coisa que eu aprendi na palavra e na vida, na prática, é que o Espírito Santo, ele é muito educado, mas muito educado mesmo. Ele jamais, querido, ele vai arrombar a porta do teu coração. Ele vai bater, como ele está batendo hoje. Queridos, o Espírito Santo está batendo na porta do teu coração hoje. Por favor, não despreza, não deixa passar essa oportunidade, querido. Ele quer se relacionar contigo. Ele quer produzir um efeito sobre a tua vida que nem mesmo tu ainda imaginou. A ti só precisa uma coisa, a ti só cabe uma coisa: abrir a porta do teu coração nessa noite. A ti só cabe isso, abrir a porta.
Querido, a presença de Deus foi tão forte e transformadora na vida de Obed-edom, que ele virou notícia. O que Deus fez na vida de Obed-edom foi tão grande, foi tão notório, que as notícias começaram a se espalhar. Talvez primeiramente pelos seus vizinhos, começaram a enxergar que naquela casa, que na vida de Obed-edom, algo estava diferente. E aquela notícia, à medida com que Deus ia trabalhando, que a presença de Deus iria produzindo resultados naquela família, naquela vida, a notícia ia espalhando. É tanto que a notícia se espalhou tanto que ela chegou lá em Jerusalém, no rei Davi. Chegaram a dizer: Davi, a presença de Deus está forte lá na casa de Obed-edom. Depois que a arca chegou lá, depois que a presença chegou lá, algo extraordinário, fora do comum está acontecendo. Mas é algo extraordinário, querido, para essa notícia ter espalhado, para chegar a conhecimento do rei. Eu tenho certeza que não foi coisa pequena, foi coisa grande. Porque Deus, Ele trabalha com coisa grande, e é o grande que Ele tem para ti. Mas para receber o grande de Deus, tem que honrar a presença dEle quando chegar na tua vida. Tem que abrir a porta do coração para receber essa presença. Muitas vezes nós queremos inverter as ordens. Não queira inverter, querido. Com o Espírito Santo não tem negociação. Com a presença de Deus não tem jeitinho. Com Deus não se dá para barganhar, não se barganha. Só tem um jeito, querido, de ser abençoado como Obed-edom foi. Só tem um jeito de ser transformado como Obed-edom foi, de ter o cenário totalmente mudado: se honrar a presença, se render à presença por completo. Porque foi exatamente o que Obed-edom fez. Ele honrou a presença de Deus naquele lugar. Ele valorizou cada momento que o Senhor estava na sua casa, que a presença estava na sua casa. Ele honrou, ele valorizou. E enquanto ele estava valorizando, enquanto ele estava de joelhos dobrados, talvez adorando, Deus estava trabalhando ao redor da sua casa, ao redor da sua cidade, ao redor do seu país. Quando nós adoramos, querido, quando nós nos entregamos à presença de Deus, coisas extraordinárias acontecem no reino espiritual. Porque o reino espiritual, ele é mais real do que esse mundo físico que nós contemplamos aqui. Nós temos que ter essa consciência. Mas eu já vou concluir, porque eu não quero mais cansar você. Mas eu queria que você fizesse uma reflexão. Mas uma reflexão com muita sinceridade. Porque o Espírito que testifica com o teu Espírito, ele sonda essa reflexão que tu vai fazer agora. E eu queria que você fosse muito sincero com você mesmo e ao Espírito Santo. Com qual desses três personagens você se identifica hoje? Com Abinadab, que trata a presença de Deus com indiferença, que não honra, que não dá o devido valor, que tanto faz como tanto fez. Se Deus fizer, tudo bem; se não fizer, está bem do mesmo jeito. Talvez você já tenha saído dessa casa com esse sentimento: para mim tanto faz, eu estou indo lá porque eu tenho que ir mesmo, porque tenho que corresponder à expectativa de alguém, à vontade de alguém. Mas querido, Deus, Ele quer mudar essa história. Ele quer mudar esse sentimento do teu coração. Se você se identifica com esse homem, talvez você se identifique hoje com Davi, que até tem um desejo ardente, uma chama ardente em desejar a presença de Deus. E eu acredito que esse é o maior grupo. Porque quem não deseja essa presença? Quem não quer ter essa chama dentro do nosso coração? Mas talvez você nem mesmo tenha percebido porque não consegue.
E você tem até pensado: Deus, eu desejo, eu anseio, eu até oro, mas por que não acontece? Talvez falte você obedecer por completo a palavra. É essa consciência que você tem que ter. E sabe o que eu acho mais lindo? Eu não li para não cansar os irmãos, mas no capítulo 15 desse mesmo livro, esse Davi que era desejoso, mas que teve a primeira tentativa frustrada por não seguir aquilo que estava estabelecido na lei. Quando ele escuta do que Deus estava fazendo na vida de Obed-edom, ele toma uma decisão. Não por inveja, querido. Eu tenho certeza absoluta que não por inveja, mas porque ele também queria provar daquela presença diferente, extraordinária. Porque se tem uma coisa que Davi, ele não se contentava, era com pouco, principalmente na presença de Deus. Ele desejava. E sabe o que ele fez? Porque desejava muito a presença de Deus. A Bíblia diz que ele reuniu todo o povo novamente e reconheceu o seu erro. Reconheceu que tinha errado quando tinha usado os moldes errados, os métodos errados. E tomou uma decisão de agora fazer da forma certa, porque ele queria aquela presença extraordinária no meio do povo de Deus, na sua vida. E o que me chama a atenção é que ele, sendo o rei, o maior rei de Israel, eu ainda vou mais longe, o maior rei de todos os tempos, de todos os países, tirando o rei dos reis e o senhor dos senhores, que é Jesus, se ele não teve vergonha de reconhecer o seu erro, se ele não teve vergonha de dizer que errou, porque não obedeceu a palavra, mas que queria recomeçar, porque eu e você hoje queremos tomar uma decisão diferente daquele tomou. Hoje você tem a oportunidade de não mais desejar essa presença, mas de sair daqui carregando essa presença. Mas essa presença, ela não vai ficar somente aqui no templo. Tu vai sair ali fora e tu vai sentir essa presença. Tu vai chegar na tua casa e tu vai sentir essa presença. Tu vai amanhã para o teu trabalho e tu vai ver que essa presença está contigo, porque tu tomou uma decisão. Não faz vergonha, querido, reconhecer que errou. Vergonha faz permanecer no erro. Hoje é dia de recomeço, de recomeçar e declarar: Deus, a partir de hoje eu não quero tratar a tua presença com indiferença. Eu não quero apenas desejar, mas eu quero sentir, eu quero frutificar nela, eu quero transportar ela para outras pessoas, para outras vidas. A tua história, querido, vai virar testemunho que nem a de Obed-edom virou. A tua história vai ser linda tanto quanto a de Davi, que não se envergonhou, de reconhecer que errou e que tomou uma decisão de ir e fazer o que era certo. E o arrependimento e o reconhecer que errou é o primeiro passo para que a presença seja reestabelecida sobre nossas vidas. Que você possa refletir sobre cada palavra que foi dita aqui, porque foi o Senhor que falou. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.